Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre mecânica do solo, vamos falar um pouquinho sobre compactação dos solos, que nós começamos a falar na aula passada. Compactação dos solos, pessoal. O que nós sabemos? Sabemos que quanto maior o nosso índice de vazios, mais espaço vazio vai ter no nosso solo, ou seja, menos grãos sólidos teremos no nosso solo, ou seja, menor nossa resistência. Então, pessoal, se eu tenho um solo que tem muito vazio dentro dele, tem muito ar, muita água, como é que eu faço para deixar ele com resistência maior? Bem, eu compacto ele, porque olha, se eu tenho esse solo aqui, ele está cheio de ar, cheio de água, se eu vier aqui e começar a bater com peso aqui em cima, esse ar e essa água vai começar a sair e vai ficar só os grãos. E se vai ficar só os grãos, a cada pancada que eu der, a porcentagem de grãos vai aumentar, porque a quantidade de ar e água vai sair. E se a quantidade de grãos aumenta, a minha resistência aumenta. Então, qual que é o processo básico de compactação? É basicamente eu aplicar energia no solo para eliminar os vazios para aumentar a minha resistência. É basicamente essa a ideia inicial do nosso solo. Então, vamos falar agora de uma maneira um pouco mais técnica. Lá na quarta aula, talvez, eu falei sobre massa específica. Eu falei quanto mais unido nossos grãos, nossas partículas, maior a massa específica. E pessoal, quanto mais unidos os nossos grãos tiver, significa que cada pancada que eu der, o ar e a água vai sair, e cada vez nossos grãos vão estar mais próximos. Então, um solo compactado, um solo mais resistente, é um solo que você tem a massa específica alta. Certo? Então, quanto mais juntas as partículas, maior a resistência do nosso solo. Então, o processo de compactação nada mais do que o aumento da massa específica do nosso solo. E, por consequência, também o aumento do nosso peso específico. Bruno, peso específico? Você não falou sobre isso ainda. Pessoal, a ideia é simples. Na engenharia, não tem como se tratar de massa sem tratar de gravidade. Então, se eu sei que a nossa massa específica ela é a relação do conjunto está as nossas partículas, se eu acrescentar na jogada a gravidade, né? Então eu teria o seguinte, peso específico, que é a nossa massa específica, vezes a gravidade. Então isso aqui vai ser o nosso peso específico. Ou seja, o peso específico nada mais do que a massa específica, acrescentando na jogada a gravidade. Então é só essa diferenciação. Então, quanto mais compactado o solo tiver, maior a massa específica e, por consequência, maior o nosso peso específico. Eu vou começar a tratar mais de peso específico agora, porque não tem como a gente falar de construção civil sem falar de gravidade. E isso é importante. Então, eu vou começar a falar mais de peso específico agora. Sendo que peso específico nada mais do que a gravidade sendo acrescentada na jogada em relação à massa do nosso solo, tá bom? E pessoal, vamos compactar nosso solo? Como é que eu compacto o nosso solo? Eu compacto ele seco, úmido ou saturado. Em outras palavras, saturado. Ele totalmente seco, sem nada de água, ele com um pouco de água ou ele completamente cheio de água. Compacto ele como? Qual que é o melhor jeito de compactar ele? Pessoal, se eu compactar o solo seco, ele vai compactar. Ele vai compactar. O problema é o seguinte. Se eu compactar ele com um pouquinho de umidade, a água, aquele pouquinho de água que vai ter no nosso solo, ele vai lubrificar os grãos. Então, quando eu vim aqui aplicar a nossa energia, quando eu bater com o nosso peso no chão, se os grãos estão úmidos, um pouquinho úmidos, não pode ter excesso, um pouquinho úmidos, eles vão estar lubrificados e eles vão descer, né? Eles vão se compactar, eles vão se organizar muito mais fácil do que se ele estiver seco. Porque quando estiver seco vai ter um atrito maior. Então eu vou desperdiçar um pouco dessa energia de compactação com o atrito. Coisa que não vai existir se ele estiver um pouquinho úmido, né? Porque os grãos vão estar lubrificados e vão conseguir se agrupar de uma maneira melhor. Mas pessoal, e se o solo estiver saturado? Pessoal, se o solo estiver saturado, se tiver com a umidade altíssima, você não vai conseguir compactar seu solo, porque ele vai ter um efeito chamado de solo borrachudo, que é o seguinte:
o solo vai estar totalmente úmido, você vai bater com o seu peso no chão e vai parecer que compactou. Você vai ver que o solo abaixou. Só que na hora que você tirar o seu peso, o solo volta. Então é o fenômeno de solo borrachudo. É como se fosse uma borracha mesmo. Você tem uma borracha, você aplica uma força nela, você olha para ela, você vê que ela deformou, né? Que ela abaixou, mas quando você tira a força de cima, ele volta ao seu estado normal. Então, pessoal, como é que a gente compacta um solo? Seco, úmido ou saturado? Pessoal, úmido. Seco, dá para compactar, mas você vai gastar muita energia e não vai ficar tão bom. Então o ideal é ele um pouco úmido. Bruno, então tá, úmido é melhor. Como é que eu sei a quantidade exata de água que tem que ter no nosso solo para ele compactar bem, sem ficar saturado e não compactar? Pessoal, isso também é ensaios feitos em laboratórios pelos técnicos, então eu não vou aprofundar tanto, porque não é uma coisa que vale a pena. É importante você saber que existe essa coisa de compactar com um pouquinho de umidade para ele compactar um pouco melhor. Mas como é que funciona o ensaio na prática? O ensaio na prática, assim, resumindo bastante, você vai ter uma quantidade de solo, uma amostra, você vai você vai deixar ele completamente seca, você vai colocar ele numa estufa totalmente seca, né? Você vai colocar ele no forno, deixar o solo totalmente seco, você vai colocar um pouquinho de água. Aí você vai levar e vai compactar ele com um peso de 2,5 kg, é uma haste, 2,5 kg, e você vai dar no solo 26 golpes. Tem uma altura certa, que no aparelho já tem essa altura, eu não me recordo de cabeça qual a altura, mas tem uma altura lá. Você vai levar essa haste de 2,5 kg até a altura, vai soltar. Primeiro golpe, levantou, soltou. Segundo golpe, terceiro golpe. 26 golpes, e você vai ver a quantidade de quantos centímetros ele cedeu com aquela quantidade de água que você colocou, que foi pouquinho. Depois você vai tirar o solo do aparelho, vai misturar ele, vai destorroar ele, porque ele vai estar cheio de torrões, né, de pedaços de solos unidos. Vai misturar ele bem de novo, para ele ficar bem soltinho. Vai colocar mais um pouquinho de água. Vai voltar para o aparelho, mais 26 golpes, e vai notar a quantidade de quantos centímetros ele compactou. Você vai fazer isso até chegar a um ponto de você ter ali de 5 a 6 ensaios. Sendo que é bacana nesses ensaios você colocar água suficiente para lá no quinto ensaio, quarto ensaio, sexto ensaio, você já vê que o solo não está compactando mais tão bem, sabe? Para você ter aquela noção que, olha, ele começou a compactar muito mal porque estava seco, aí começou a compactar muito bem porque começou a ficar úmido, e depois começou a compactar muito mal porque começou a ficar saturado. Então é bacana você ter esses 3 estágios. Então você vai colocando um pouquinho de água, compactando, um pouquinho de água, compactando, um pouquinho de água, compactando. O mínimo que você tem para chegar numa conclusão são 5 ensaios. Mas é bacana você fazer vários para você ter uma curva bem bacana. Então lá você vai ter uma curva mais ou menos assim, ó. Aqui, solo seco. E aqui, solo saturado. Essa curva não ficou legal, calma aí. Porque o solo seco ele ainda compacta, mas o solo saturado ele não compacta, né? Então é mais ou menos assim, ó. E aqui você tem o solo saturado. A umidade ideal para ele compactar é quando ela está aqui no topo. Então você vai fazer um monte de ensaios. Você vai fazer o primeiro ensaio aqui, com essa quantidade de água. Aqui você tem um gráfico, né? Deixa eu fazer aqui. Aqui você tem a umidade. E aqui você tem eu acho que é, acho não, aqui você tem a densidade. Bem, aqui você tem o gráfico, né? Aqui você tem a umidade. E aqui você tem a densidade. Ou massa específica, enfim. Você começa com a quantidade de... Você coloca um pouquinho de água aqui, ó. Compacta, você vai chegar na densidade. Colocou mais um pouquinho de água. A densidade aumentou, ou seja, está ficando mais resistente. Mais um pouquinho de água. A densidade aumentou ainda mais resistente. Então vai chegar uma hora que você vai ter a umidade máxima, que vai dar a densidade máxima. Aqui, ó, umidade máxima, que nós chamamos de umidade ótima, que vai dar a nossa densidade máxima, que vai ser
a melhor compactação possível que o solo vai conseguir ter. Mas depois disso começa a ficar tão saturado que a resistência começa a cair, ó. Até que vai chegar uma hora que vai ser mínima e o solo não vai conseguir mais, como é que se fala? Não vai conseguir mais se adensar, né? Não vai conseguir mais ser compactado. Então existe essa umidade ótima. Essa umidade ótima é feita por esse ensaio, né? Que já foi explicado, repetido várias vezes. E com isso nós chegamos no nossa umidade ótima para aquele solo para ele ser compactado. Então é um índice totalmente experimental. Você precisa pegar o seu solo e ir para o laboratório e fazer. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido esse conceito de umidade ótima e que vocês tenham entendido que um solo um pouco úmido, ele consegue lubrificar seus grãos e vai ter uma compactação um pouco melhor, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Espero ver vocês nos próximos e fiquem bem.